Boa noite, galera. Como vocês estão? Não muito bem, imagino eu, né? O Brasil acabou de empatar 1-1 com o Marrocos nessa estreia da Copa do Mundo de 2026, né? A maior Copa do Mundo até o momento, né, galera? Conseguimos empatar 1-1, um golaço do Vinícius Júnior e do outro lado um golaço, né, do meio atacante de Marrocos, tá certo? Hoje eu vou apontar para vocês quais foram os erros da seleção brasileira, o que faltou para o Brasil conseguir essa virada, tá certo? Pontos negativos, pontos positivos, para que no próximo jogo, né, contra o Haiti, a gente consiga vencer e convencer, né? Porque hoje o brasileiro precisa ser convencido por essa seleção brasileira, se a gente quiser pelo menos acreditar no sonho do Hexa. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, no caso após jogos. E por favor, não se esqueça de hypar esse vídeo para que ele seja entregue para mais brasileiros aqui que assistem a seleção brasileira, beleza? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e agora nós vamos analisar Brasil 1, Marrocos 1 na estreia da Copa do Mundo. Hoje o Brasil foi a campo em uma espécie de 4-2-3-1, no 4-2-3-1, que era o seguinte: nós tínhamos o Alisson de goleiro, o Ibañez de lateral direito improvisado ali, né? Tínhamos o Marquinhos pela direita, Magalhães pela esquerda e o Douglas Santos fechando a lateral esquerda. Os nossos dois volantes eram o Casemiro, mais como primeiro volante, e o Bruno Guimarães ali como meia ligação, mas também como volante. E os nossos três meio-campistas mais avançados, o Vini Júnior caindo pela meia esquerda, o Rafinha caindo mais pelo meio e o Paquetá fechando aqui a meia direita, e o nosso centroavante ali na frente era o Igor Thiago, beleza? Só que, claro, de vez em quando o Paquetá vinha pro meio, Rafinha fechava a meia direita, eles ficavam alternando, se revezando ali naquela parte, beleza? E como foi o jogo da seleção brasileira? Hoje o Brasil tomou no primeiro tempo, principalmente, né, muito apavoro do Marrocos, né? O Marrocos que só no primeiro tempo conseguiu fazer 12 chutes contra o Brasil. Então, desde o início do jogo, o Marrocos já estava muito à frente do que o Brasil, tá certo? E principalmente, o Marrocos é um time muito veloz. Então, um dos problemas do Brasil nesse jogo foi o nosso meio de campo, que às vezes ficava um buraco. Por quê? Porque o Ancelotti gosta que os jogadores marquem na pressão alta, fazem pressão alta para tentar marcar a saída de bola, né, o campo defensivo de Marrocos. Só que nós temos o Casemiro, que é um volante lento, então se ele também avança para marcar lá na frente junto com o Bruno Guimarães, o nosso meio de campo vai ficar esburacado. E foi o que aconteceu. Nós tínhamos hoje um meio de campo esburacado, que tinha buracos ali, onde o Marrocos conseguia acertar os passes e ficar fazendo tabelas, passes infiltrados, tá certo? E foi assim que saiu o gol do Marrocos, no lance de contra-ataque. O Brasil estava atacando, perdeu a bola, foi contra-atacado, tínhamos literalmente um buraco no meio de campo, ali tinha um buraco, e a nossa zaga estava aberta. E o cara do Marrocos conseguiu achar um passe infiltrado entre os nossos dois zagueiros, o metacante lá de Marrocos, né, que é o metacante do PSV. Ele avança na corrida, ganha do Marquinhos e do Magalhães, porque o metacante dele já estava vindo numa corrida, então até o Magalhães e o Marquinhos acompanhar ele, eles perderiam já na velocidade. E o Alisson tentou sair do gol, mas saiu do gol de uma forma completamente equivocada. Eu acho que naquele momento era para o Alisson ficar mais recuado, tá certo? E também a verdade é que o Alisson não consegue botar medo, né, nos metacantes, nos atacantes, não consegue botar medo em geral no time adversário que a gente vai enfrentar. Então, tomamos um gol de cavadinha, um golaço de cavadinha de Marrocos, 1-0 para o Marrocos ali. Depois desse gol, o Marrocos segurou um pouquinho e o Brasil começou a atacar mais. Só que o problema é que antes do Marrocos fazer esse gol, o Brasil já tinha se encontrado no jogo, né? Já tinha tentado ali os lances de Vini Júnior, de Igor Thiago. Inclusive, o Rafinha, ele acha um passe pro Vini Júnior leva para a linha de fundo, ele cruza para trás, e o Igor Thiago erra o tempo da cabeçada, e ali a gente poderia ter aberto o placar, né? Só que ele errou o movimento da cabeçada e também errou o tempo de cabeçada, e a bola, ele furou, né, a bola na hora da cabeçada. E também um dos problemas do Brasil nesse primeiro tempo, principalmente, foi
a nossa lateral direita, nós estávamos também, além de ter um meio campo esburacado, o Ibañez é uma avenida na lateral direita. Por quê? Quando o Ibañez descia para atacar do lado direito, ele não conseguia rotar a tempo, porque ele é um zagueiro meio lento, né? Ele é um zagueiro improvisado de lateral direito, nós temos que recordar disso. Então, se ele desce e tomamos o contra-ataque, o nosso lado direito vai ficar um buraco, igual o meio de campo. Por quê? Porque o Casemiro e o Bruno Guimarães estão um pouquinho mais avançados para fazer a marcação-pressão, que o Ancelotti gosta de fazer isso. Então, com o meio de campo esburacado e a lateral direita, que é uma avenida, por causa do Ibañez, que quando ele desce para apoiar no ataque, ele não consegue voltar a tempo na defesa para subir e defender, no caso, o Brasil tinha sérios problemas. Claro que a gente também sofreu no primeiro tempo com o lado esquerdo nosso, né, que é o nosso lado esquerdo defensivo, que é o ataque direito de Marrocos, por causa do Hakimi, né? E também o Brahim Diaz explorava muito o lado direito nosso, né? O lado direito deles, que é o nosso lado esquerdo, da defesa. Só que o que o Ancelotti fez? Ele fez grandes substituições no segundo tempo. Mas antes de falar disso, que golaço o Vinícius Júnior conseguiu fazer, né? Em uma jogada individual, o Vinícius Júnior consegue fazer um golaço, tá certo? Não é qualquer jogador que faz um golaço desse. Só que é aquilo, o Brasil hoje só empatou por conta de uma individualidade. Hoje o Vinícius Júnior fez uma grande individualidade que conseguiu gerar um empate, porque se a gente fosse depender do empate, ou até mesmo né, de uma possível virada, dependendo do coletivo do time, da troca de passes, da transição do meio campo para o ataque, estávamos perdidos, essa é a verdade. O Vinícius Júnior hoje fez uma grande jogadaça sozinho, marcou um golaço, conseguimos o empate por causa do Vini Júnior, porque se for depender de todo o contexto de seleção brasileira, nós não conseguiríamos. O Ancelotti ele mexeu bem no segundo tempo, no intervalo, porque ele tirou o Casemiro, que não estava fazendo um grande jogo. Casemiro, ele estava errando muito domínio de bola, ele estava muito avançado ali. Tinha vezes que o Casemiro parecia que era um meio atacante, porque ele não estava para recompor na defesa lá atrás quando o Brasil atacava, ou quando o Brasil fazia a pressão alta lá no campo de Marrocos. Então, o que ele fez? Ele tirou o Casemiro pediu para sair, aí entrou o Fabinho, beleza, ambos têm a mesma função, que é ser o primeiro volante mais defensivo, e ele também tirou o Ibañez e colocou o Danilo, lateral do Flamengo, claro. E também foi outro acerto, porque o Danilo realmente é um lateral direito, claro que hoje em dia ele também consegue ser zagueiro, ele é mais zagueiro no Flamengo, se eu não estiver enganado. Só que, claro, você coloca um cara de origem, né, na posição de origem dele, ele vai render muito mais do que um cara improvisado. Então ele colocou o Danilo, foi um acerto, a lateral direita ficou com menos avenida, então... Por quê? Porque o Danilo não é um cara que vai avançar muito pro ataque. Ele sabe que ele é lento. Ele sabe que se ele subir uma vez até ele voltar para defender, vai demorar. Então o que ele faz? Ele quase não passa do meio de campo para frente. Ele só fica do meio para trás. De vez em quando ele avançava para frente sim, para ajudar no ataque. Só que raramente ele fazia isso. Então o que o Ancelotti fez? Ele conseguiu mexer bem, tirou o Ibañez, que era um problema, e tirou o Casemiro, que é outro problema. Então o meio de campo não ficou muito esburacado no segundo tempo, e nós não tínhamos uma avenida pela parte direita do campo, né? Só que o Brasil, ele estava atacando até que legalzinho no começo do segundo tempo. Tanto é que Marrocos só foi começar a chegar no ataque no segundo tempo lá pro final do jogo, né? Lá pros 35 minutos de jogo, porque o Brasil estava com a maior posse de bola nesse tempo todo, só que estava criando muita pouca chance, né? Chance clara. As únicas chances claras que o Brasil teve foi no lance do Igor Thiago, onde a câmera quase não pega na hora do lateral do Brasil. A bola vai para o Igor Thiago, ele chuta com a esquerda e o Bono faz uma defesaça. Eu acho que ali, se fosse o Vini, o Endrick, o Rafinha, eu acho que eles não perderam esse gol. E a outra chance, né, as outras duas chances foi com o Rafinha, onde o Vinícius Júnior toca para trás, aí o Rafinha chega chutando no meio do gol. E o outro lance foi quando, eu não lembro quem achou o Danilo Santos, né, que é o Danilo do Botafogo. Eu não lembro quem fez o passe maravilhoso pro Danilo. Que fizeram um passe infiltrado para ele, né, na lateral do campo, ele conseguiu chapar, só que ele chapou mal e o Bono fez a defesa, né, no lance do escanteio. Então, o Brasil teve essas chances,
só que não foram grandes chances, né? Não foram chances claras de gol, né? E também teve outro lance lá nos 40 e poucos minutos, onde o Rafinha ia sair sozinho, só que ele já estava sem velocidade e acabou perdendo na corrida para o Bono, que o Bono chegou primeiro e isolou a bola. Então, o que o Ancelotti fez? O Ancelotti, ele mexeu o time, ele tirou o Igor Thiago, que não fez uma boa partida, ele errou as principais chances de gol do Brasil, colocou o Matheus Cunha para ser o armador e também um falso 9 de vez em quando, e ele colocou o Luiz Henrique, ali, e depois ele colocou o Danilo lá pro finalzinho do jogo, né? Tirou o Bruno Guimarães, tirou o Paquetá, tirou o Igor Thiago, colocou o Danilo Santos, o Matheus Cunha e o Luiz Henrique. Então, quando entra o Luiz Henrique e o Matheus Cunha, o que acontece? O Matheus Cunha, ele fica revezando com o Rafinha de falso 9. De vez em quando você via o Rafinha mais avançado como centroavante, mas ele fazia a função de falso 9, assim como de vez em quando o Matheus Cunha fazia essa função de ficar avançado, mas como um falso 9. E o Luiz Henrique fechou a meia direita. Então, o Luiz Henrique fechava a meia direita, você tinha a meia esquerda, né, com o Vini Júnior, de atacante, às vezes o Rafinha, às vezes o Matheus Cunha, e a dupla de volantes era o Fabinho, de primeiro volante, e o Bruno Guimarães ainda como uma meia ligação. Quando o Danilo entra, o Danilo assume a função do Bruno Guimarães. E o lado esquerdo do Brasil, pelo menos na parte defensiva, até que ofensiva também, teve um avanço, teve uma melhoria. Porque o Douglas Santos, ele conseguiu fazer um bom jogo no segundo tempo. O primeiro tempo dele foi normal, mas no segundo tempo ele se sobressaiu muito, né? E o Brasil não teve grandes chances, só essas que eu citei, que foram chances relativamente boas, né? Foram boas chances, claro. E Marrocos só teve aquele lance que o cara chutou de fora da área, a bola é para fora, mas o Alisson foi nela e defendeu. A bola ia sobrar pro outro jogador de Marrocos e o Alisson foi lá e conseguiu fazer outra defesa e jogou a bola para escanteio. Foi o único lance perigoso de Marrocos no segundo tempo. Tirando isso, o Marrocos não conseguiu chegar muito, ficou um pouco mais recuado e só no finalzinho do jogo que eles estavam atacando mais. Agora falando individualmente de cada atleta, o Alisson, na minha opinião, o Alisson foi decente, assim. Não foi tão fora do Alisson assim, o Bucanete tomou, claro. O cara saiu sozinho, os dois zagueiros não iam chegar na cobertura. Ele tentou sair para fazer alguma coisa, que eu acho que ele saiu mal nesse lance. Para mim, o Alisson é um goleiro que não bota medo em ninguém e também não passa muita confiança. Mas nós temos que confiar no Alisson, né? Decente. Ibañez, péssimo na partida, briga para ser um dos bagres da partida hoje, Ibañez. Errou tudo que tentou, tomou amarelo besta, enfim. O Marquinhos e o Magalhães, vou deixar eles com notas decentes. Douglas Santos, na minha opinião, fez uma boa atuação, principalmente pelo segundo tempo. Agora falando do Casemiro, pra mim o Casemiro briga com o Ibañez pra ver quem foi o pior da partida. Lento, transição lenta do meio pro ataque, não estava defendendo bem, deixou um buraco no meio de campo. Pra mim o Casemiro fez uma péssima atuação. Bruno Guimarães foi decente. E o Vini Júnior foi o craque do jogo. O Vini Júnior, que marcou um golaço, tinha que ser o craque do jogo. Mas também não fez uma atuação tão brilhante assim. Ele fez uma atuação de boa. Só que como ele fez o gol, do empate, um golaço, vou deixar ele como craque do jogo hoje. Rafinha, na minha opinião, fez uma atuação decente, um pouco para baixo, mas vou deixar como decente porque o cara correu o jogo inteiro, né? Correu de forma errada? Correu, mas ele correu, ele se entregou. Vou deixar a atuação decente pro Rafinha. Falando do Paquetá, ele fez uma boa atuação, Paquetá, né? Quando o Paquetá sai, parece que o Brasil sente e começa a jogar um pouco pior, né? Quando o Paquetá sai para entrar o Luiz Henrique, né? Eu acho que o Brasil perdeu criatividade no meio de campo, porque o Paquetá quase fez um golaço de voleio, que o Bono fez uma defesaça também. Né? Para mim, o Paquetá fez uma boa atuação quando esteve em campo. No início do jogo, ele não estava bem, tanto é que entregou um contra-ataque para Marrocos. Só que depois ele foi pegando confiança e terminou até onde ele foi, no segundo tempo, com uma atuação boa. Eu gostei. O Igor Thiago, para mim, também foi péssimo, errou todas as chances claras que teve.
Pra mim, o centroavante da seleção brasileira hoje tem que ser o Endrick. O Brasil precisa de mobilidade no ataque. O Brasil precisa de centroavante veloz, que consegue fazer facão, que tem essa transição rápida, de colocar passe infiltrado para ele correr e ganhar na corrida. Pra mim, o Brasil precisa disso e o Endrick tem que ser esse cara. Falando de quem entrou no segundo tempo, o Fabinho fez uma atuação decente, o Danilo fez uma atuação decente, o Danilo Santos fez uma atuação decente, o Luiz Henrique foi meio apagado, decente para negativo, infelizmente. E o Matheus Cunha também ficou meio apagado, decente, vou deixar. Comente aqui o que você achou dessa atuação da seleção brasileira. E essa aqui foi a nota, né, da torcida. A nota que os meus amigos deram para a seleção brasileira ficou com nota 5 no geral. E aí, você concorda que hoje a seleção brasileira de 0 a 10 merecia uma nota 5 pela atuação de hoje? Comente aqui e até o próximo pós-jogo, né? Que vai ser Holanda contra Japão, que eu vou trazer esse pós-jogo. Obrigado a você por assistir até aqui e é nóis. E esse time precisa urgentemente também do Neymar, né? Vamos falar a verdade. Até o próximo pós-jogo.